Outubro Rosa, a campanha de prevenção contra o câncer de mama. Daqui a pouco após os nossos comerciais. Quer renovar ou retirar sua primeira habilitação? Então venha para o Centro de Formação de Condutores Lagiano. Aqui você tem veículos novos, bom atendimento e instrutores especializados. Centro de Formação de Condutores Lagiano. Não importa a hora, não importa o lugar. A Celesc está sempre com você. Por isso, nosso portal na internet está ainda mais completo. Nele, você pode pedir a religação da energia, retirar a segunda via da fatura, consultar débito e muito mais. Celesc.com.br. Mais conforto para você na velocidade de um clique. Celesc, Governo de Santa Catarina. Invista na vida. Quero dizer que Deus abençoe cada pessoa que está ajudando aqui. Se não colocasse essas pessoas aqui na LBV, a gente não estaria aqui. O mundo pode ser melhor. Com a educação física, não move só a mente, mas também o corpo todo. Que graças a isso eu fiz vestibular e eu passei no professor de educação física para a licenciatura. Doe agora. Acesse euajudamudar.org. Este é o primeiro bloco do programa De Olho na Vida desta semana. Ao meu lado, o doutor Fernando Vec Martins. Tudo bem, doutor? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Obrigado, doutor. Doutor Fernando Vec. Esse Vec me parece que é da região de Joinville, de Araguá? Brusque. Brusque, da região de Limeira, que é um bairro dentro de Brusque. E o meu avô nasceu lá e foi para Itajaí. Sei. E aí a minha família toda mora em Itajaí. Sei, então sei. é do italiano lá, né? Oh, que Na legal. verdade se escreve hoje, né, com Q de queijo, UI. Então bem aportuguesado. Ah, sim. Mas a origem dele é CCHI, porque é do italiano velhos, né? Vecchio é velho, vecchi é velhos. Aí meu avô e um irmão dele foram à guerra e daí contra a Itália, né? Então eles, quando retornaram ao Brasil, tiveram que traduzir o sobrenome. Que bacana. Aí os irmãos deles todos são CCHI. Aí meu avô e o irmão dele tiveram que traduzir, ficou QI e aí transmitiu. Tem até uma marca de motores, me parece, com esse sobrenome Vec, né? Aí é VEG. Ah, aí é Vec. Aí sim, é Jaraguá. Jaraguá do Essa que Sul. você associou, provavelmente. Sim, com certeza. É. É bom sempre conhecer um pouco dos nossos entrevistados, né? Um pouco da vida. Quanto tempo está em Lages, doutor? Eu cheguei em Lages em fevereiro do ano passado, 1 ano e 8 meses. Ah, faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Mas não está acostumado com o friozinho, então, ainda. Ouvindo os lagianos mais antigos, o pessoal fala que nunca se acostuma, né? Você verdade. se adapta. É verdade, você se adapta um pouco, né? A gente que é lagiano sente muito, né? É não vê a hora de passar, de ver o verão. Mas aqui, eu acho que como as casas... A gente está mais preparado. Lá no litoral, quando vem aquele vento sul, acho que a gente passa até mais frio do que aqui. Lá é muito mais aberto, muito mais arejado. Quando tem as frentes frias lá, acaba sofrendo mais. Sim, aquele o famoso vento sul, né? O sul, ali. Eu sou de Itajaí, mas a minha família toda está em Itajaí, mas eu saí de Itajaí com 17 anos. E aí fui a Florianópolis, aí fiz cursinho, faculdade na Universidade Federal. Sei. Aí fiz a primeira especialização lá e depois fui para São Paulo, fiquei 2 anos e aí tive a oportunidade de vir a Lages. Ótimo. Um bom catarinense queria voltar para nossa terra. É verdade. Doutora, por que escolheu essa área de mastologia? Esse é o termo correto? Exatamente. Mastologia, né? Isso, no caso, é especialista em mamas. Exatamente. As pessoas às vezes acham que é o médico que trata o câncer de mama. Na verdade, ele também faz isso, mas é o médico das mamas. Que é especialista em mamas, mamas, eu decidi fazer mastologia já na faculdade. Eu tinha um professor meu, que era o Dr. Gilberto Cripa, que é o primeiro mastologista do estado de Santa Catarina e uma referência na especialidade. E ele foi meu professor na faculdade e eu gostei muito do dia a dia dele, assim, eu admirava bastante o jeito que ele tratava o paciente e depois tive mais contato com outros especialistas, mas você não pode sair da faculdade e fazer direto mastologia. Então eu tive que fazer 3 anos de ginecologia e obstetrícia para depois fazer mastologia. Mas na verdade eu fiz ginecologia somente como um pré-requisito.
E estou em Lages exatamente por isso, pois tive a oportunidade de exercer somente mastologia. Eu não exerço a parte de ginecologia. Bom, doutor, vamos entrar então no assunto, né, que nos trouxe essa entrevista. Qual é a média hoje do câncer de mama nas mulheres hoje, no caso, dentro do setor do câncer? O câncer de mama, falando especificamente, ele é o câncer mais comum no sexo feminino. É o mais comum. É o mais comum. Muita gente acha que é o câncer de útero, né? Mas isso é uma grande dúvida e até os dados são bem diferentes. E a gente percebe até que as mulheres se preocupam às vezes mais com o preventivo do colo do útero. Exato. E às vezes acabam esquecendo a mama. Dados de 2012 do Instituto Nacional do Câncer mostraram que ocorreram mais de 52 mil casos novos de câncer de mama no Brasil, somente no Brasil. Interessante. E o segundo colocado, que é o do colo do útero, corresponde a 1/3 desse número. Então, a cada 100 casos de câncer na mulher, em torno de 28 são de mama, corresponde então a 28%. Sei. Colo do útero, 9%. É 1/3 da incidência do câncer de mama. E assim, eu como especialista acredito até que existem mais casos de câncer de mama que não são diagnosticados, porque as mulheres se preocupam mais com o colo do útero, então acaba se fazendo até um pouco mais diagnósticos de câncer de colo, e muitos casos de câncer de mama não são feitos, não é feito o diagnóstico, né? Interessante. Dos 52 mil casos de câncer no Brasil, em torno de 1.600 são em Santa Catarina. Então, o nosso estado, por ter uma população pequena em relação a outros estados, proporcionalmente é um dos estados que mais incide. Quer dizer que a média per capita está bem alta. Exatamente, está entre os 6, 7 primeiros. Pela nossa população não tem a mesma relação. Né? Agora há pouco vindo para a TV, eu lembrava de um amigo que há um ano atrás eu encontrei na Laje Sauna Clube, né, lá na sauna. Ele me falou que a mulher dele faleceu de câncer, né, só que foi câncer de útero. Aí ele me disse que ela estava internada, né, em Floripa, em Florianópolis, né, para fazer um diagnóstico de um problema de rim. E foi nesse exame que foi feito nela, acho que era apenas um pontinho que acharam no outro, um pontinho como se fosse uma pintinha de caneta, né? A partir desse momento que foi feito o diagnosticado que era câncer, né? Dentro de uma semana, 2 semanas já estava o tamanho de uma tampinha de garrafa, né? Depois, quando ela foi feita a cirurgia, já tinha tomado conta do útero e outros órgãos ali. Foi extraído, mesmo assim, dentro de 6 a 8 meses ela faleceu. Eu achei assim impressionante como é que agressividade, né? Da agressividade, da rapidez, que de 6 a 8 meses ela faleceu. Existe também isso no câncer de mama, professor? Doutor? Excelente pergunta. Eu também sou professor. Eu também leciono na Uniplac. Então, fica à vontade. Tudo bem. O câncer de mama ele tem um crescimento extremamente lento, de uma maneira geral. Em pacientes mais jovens, que hoje aí a incidência a gente observa que vem até aumentando um pouco. Quanto mais jovem a paciente, de uma maneira geral, ele tende a ser um pouco mais agressivo. Mas a faixa etária mais comum do câncer de mama é na década entre 50 e 60 anos. Sei. Nessa faixa etária e daí por diante, o câncer de mama tem um crescimento extremamente lento. Para a gente dimensionar, para um câncer de mama ter 1 centímetro, que é o que o mastologista palpa, a população em geral palpa com 2 centímetros, a mulher no autoexame. O mastologista palpa em média com 1 centímetro. Para ele ter 1 centímetro, ele já tem 1 bilhão de células malignas. Oxa. E ele levou em média 8 anos para ter 1 centímetro. E esse tempo pode chegar até 17 anos. Isso quer dizer que não adianta só o apalpamento, de repente a mamografia que vai detectar. Esse é o grande segredo. Eu não peguei muito assim, essa geração, ali, década final de 80, começo de 90, eu era criança, mas ficou muito clássico depois, foi bem divulgado, aquela atriz, a Cássia Kiss, que foi na TV, expôs os seios e ensinou a fazer o autoexame. A Sociedade Brasileira de Mastologia tentou implantar da mesma maneira que ocorreu nos Estados Unidos e em países europeus. E lá funcionou e funciona muito bem o autoexame. A mulher, ela foi bem orientada, ela treinou bem a fazer o autoexame, só que ela não deixou de ir ao médico e não deixou de fazer a mamografia. Aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito mais amedrontadora, né? As mulheres têm mais medo. Então ninguém ensinou ela viu na TV, quase ninguém ensinou ela a se examinar, e ela ficou em casa lá se palpando, e isso tornou como um método que substituiu.
ela se palpou e pensou, não sinto nada, não vou ao médico e não faço mamografia. Exatamente. E isso é um grande equívoco. Então, nas mulheres que têm faixa etária hoje para iniciar a prevenção com mamografia, eu oriento que é melhor que ela não faça o autoexame. É mais importante que ela faça a consulta e a mamografia. Principalmente aquela que já tem história de câncer na família, né? Isso, Nas mulheres em que a gente observa um risco aumentado, e a gente observa assim, risco aumentado especificamente é quando existe um parente de primeiro grau, ou seja, mãe ou irmã. Às vezes a minha avó teve, uma prima teve, sobrinha, isso para a gente não importa muito. A maior influência é quando é primeiro grau, mãe, irmã ou filha. Tá? Nessas pacientes existe um risco aumentado. Em algumas delas tem que começar a fazer uma mamografia aos 25 anos já. Então cabe ela às vezes consultar um mastologista e tirar a dúvida se ela se enquadra ou não no fator de risco, né? Interessante. Então imagine, né? São 8 anos em média para ter 1 centímetro, né? Que é um tumor muito inicial. Sei. Então é muito tempo às vezes que a gente deixa passar, né? Deixa passar a paciente não faz a prevenção e quando faz o diagnóstico às vezes já está um pouco mais tardio, né? Qual é a idade, assim, mais no caso de uma jovem, mais ou menos, que já apareceu, assim, mais precoce? Eu já tive uma paciente com 19 anos. 19 anos? 19 anos, sim. Poxa. E ela não tinha histórico familiar. Hoje ela é uma advogada, ela está super bem. Né? Foi uma paciente que eu tive em São Paulo. Com 19 anos ela teve e ela é advogada hoje. Mesmo em jovem, a gente fez o diagnóstico de uma fase inicial, foi preservada a mama e hoje ela tem filhos e está muito bem. Ótimo. Mas é a paciente mais jovem que eu já tive. Doutor, a gente vai um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos com o De Olho na Vida. Voltamos com o De Olho na Vida. Doutor Fernando, então o tamanho do nódulo que a pessoa pode, no caso, perceber com as mãos, no caso, né? A mulher pode perceber em torno de 1 centímetro, 1,5 centímetros ou 2? Seria sim. mais ou menos isso aí. O tamanho médio do autoexame que a mulher sente são 2 centímetros. 2 centímetros, ele já está grande demais já. Mesmo com 2 centímetros ainda é um tumor que a gente considera inicial. Que pode ser extraído só o tumor e não a mama. Exatamente, assim. Boa pergunta. A questão da cirurgia, né, a gente já entrando no assunto, hoje infelizmente as mulheres que vão fazer tratamento cirúrgico para um câncer de mama, no Brasil, 70% faz mastectomia, retira a mama inteira, tá? 30% consegue preservar a mama. Que no caso é o terror da mulher. A gente pode até entender, doutor, seria como se fosse o homem retirar o testículo, o pênis, exatamente, né? Então, é a mesma algo, semelhança. É algo assim que aterroriza. Teve a mama é um órgão extremamente importante para a mulher. Claro. Ela reflete muito a autoestima. Sim. As mulheres que a cirurgia estética mais realizada no Brasil é o implante de prótese, né, a colocação de prótese de silicone. Então, as que não têm desejam ter. E as mulheres que têm o seio bonito, elas fazem questão, né, que estão com um bom humor, claro. de preservar, de usar um decote, de ir da praia, né, de valorizar o seio, né, Claro. somente o decote. Então, passar pela cabeça dela, né, que ela porventura pode perder uma parte, ou infelizmente a totalidade desse órgão, abala muito a imagem pessoal, né, a percepção da sexualidade. E isso é um tema que a gente aborda bastante quando a gente inicia um tratamento, que às vezes a gente pensa só em curar a paciente, mas a gente tem que lembrar que existe um ser humano, existe um casamento pelo lado. Ontem mesmo eu fiz um diagnóstico de câncer de mama e a paciente retornou hoje já, e o marido saiu de casa. Brincadeira. Sim. Pô, que tipo de homem, né, doutor? Em sim. vez de estar ali ao lado da mulher, apoiar a mulher na hora difícil. Isso realmente isso é uma vergonha. É uma né? vergonha, uma vergonha, um machismo extremamente que a gente não entende, né? E incompreensível. E ele falou para ela que ele casou com ela com os 2 seios. Pelo amor de Deus. Porque a cirurgia que ela precisa, ela ainda vai fazer a cirurgia. Que cara grosso, que idiota, né, doutor? Poxa. Mas isso é uma realidade, não são exceções. Coisa isso triste. Acontece muito frequentemente. E, infelizmente a gente tem que abordar isso. E às vezes assim, com relação ao tamanho do tumor, às vezes tumores pequenos
às vezes você precisa tirar a mama também, tá? O tamanho, são algumas indicações para preservar o seio. Tumores pequenos é uma indicação, tá? Sim. Uma segunda indicação é proporção, tamanho do tumor e tamanho da mama. Porque tem mulheres que têm mamas muito pequenas. Sim. Então, mesmo tumores pequenos, não há margem de segurança para preservar. Quer dizer, na porcentagem do tamanho entre seio e o tumor... Isso, relação tumor-mama. O tumor já está grande demais. Isso, proporcionalmente. Ou distância, ou tumor muito próximo do mamilo. Que às vezes você não consegue preservar o mamilo e necessita retirar a mama inteira. Às vezes, eu gosto sempre de tranquilizar as mulheres, porque... tem mulheres, às vezes, que têm tumores maiores, mas mamas muito grandes. Então, e tumores afastados do mamilo. Então, mesmo com tumores, às vezes, maiores e com distância grande para o mamilo, às vezes consegue preservar o seio. Então, preservar o seio não quer dizer que o tumor é pequeno também, né? Já foi feito algum estudo, de repente, que as mulheres mais acometidas são as dos seios maiores ou menores? Não existe um caso assim? Não, existe com relação à composição da mama, tá? Ou seja, quanto mais dura for a mama, quanto mais densa, maior o risco de ela ter câncer. Quer dizer, que a mulher com o seio firminho está mais propensa. Sim, às vezes ela pode, da parte estética pode agradar, né? Claro. Mas da parte oncológica é um risco maior. Isso está bem comprovado, bem comprovado. E como que ela pode deixar de ter a mama densa, né? Ou seja, a mama mais gordurosa, que é a mama que esteticamente às vezes a mulher não gosta muito, que é a mama um pouco mais flácida, mas falando em fator de risco, é um fator de proteção. Quanto mais gordurosa é a mama, maior a proteção para ela não ter um câncer. O que ela pode fazer é amamentar. Tá? A amamentação, comprovadamente, deixa a mama mais madura, e a mama mais madura é a mama mais gordurosa. Por isso que não amamentar, ou amamentar após os 30 anos somente, a gente observa que é um fator de risco também para câncer de mama. Interessante. Eu li uma matéria numa revista, estava lembrando agora, né? Que a mulher que também usa o sutiã direto, dia e noite, não é aconselhável, porque se ela tem tendência, ele pode até estar apertando, né? Boa pergunta. E isso é um mito. Isso comprovadamente é um mito. Não houve existem alguns mitos clássicos com relação a câncer de mama. Uso de silicone, né? Isso é um mito. Prótese de silicone não interfere nem com o surgimento e também em esconder um possível tumor. Ela pode apalpar, vai sentir, mesmo com a prótese de silicone, ela vai sentir se tem um tumor. A palpação com a prótese é até melhor, é mais fácil. Interessante. Porque assim, a mamografia, não sei se você sabe, assim, a paciente é posicionada numa bancada e vem um compressor e espalha a mama dela. Isso, ele aperta. Lá em Florianópolis, a minha filha faz esse tipo de... Ela faz esse trabalho numa clínica lá, né? Exatamente. E ela me mostrou o aparelho, que é uma espécie de uma bandeja, que vem outro em cima e aperta. Isso, Assim, aperta, mas a um ponto totalmente suportável, tá? Sim. Isso aí é um testemunho de quem já viu bastante, quem vê todos os dias. Às vezes tem um desconforto totalmente suportável, até para não amedrontar as mulheres. A prótese de silicone, ela faz mais ou menos a mesma coisa com a mama. Ela vai atrás da mama e aperta a mama. Então, ela é como se espalhasse a mama. Então, para quem palpa e tem, né, uma experiência, fica até mais fácil de palpar alguma alteração. Então, prótese de silicone é mito, tá? Trauma na mama também é um mito. Bateu e apareceu alguma coisa. Isso existe essa correlação, porque muitas mulheres que não fazem mamografia ou não fazem prevenção, elas não têm vaidade, né? São mais tímidas e não se palpam. Qual que acontece quando bate o seio? Ela vai botar a mão para saber se machucou, né? Nesse ponto que ela percebe alguma coisa. Então ali bateu, põe a mão, opa, tem alguma alteração. E acha que de repente foi até da batida. Exatamente, ela falsamente associa ao trauma. Outro mito, o uso de anticoncepcional, está muito bem provado que não há relação com o câncer de mama. Contenção mecânica, ou seja, sutiã, tops, isso também está totalmente comprovado que é mito, tá? E às vezes as pacientes perguntam mesmo, né? Eu uso sutiã o dia inteiro, ou uso com aqueles bojo, ou aqueles ferrinhos. Não há relação, é mito. Interessante. Houve realmente alguns estudos que tentaram mostrar, mas não houve comprovação. Interessante. Bom, a amamentação é tão importante, né? Desde que a mulher seja mais jovem, ele pode ajudar a prevenir essa... Pode, isso está muito bem estabelecido. Então, assim, naquela história, não basta ser pai, tem que participar, né? Não basta ser mãe,
tem que amamentar. Porque às vezes a mulher, eu tenho 3 filhos, então eu tenho um risco menor, a senhora amamentou? Não. Então ela não tem o fator de proteção. Não basta ser mãe, tem que amamentar. Porque o que protege não é o fato dela ser mãe, o fato é dela amamentar. Ela está ajudando a proteger ela e o filho também, né? O filho também, com certeza. É uma proteção dupla, né? Doutor, nós temos uma clínica em Lages especializada em câncer de mama e mamografias que o senhor trabalha. Existem 3 clínicas que fazem mamografia em Lages, tá? E clínicas especializadas em câncer, há 2 clínicas especializadas em câncer, né, em tratamento do câncer. Sim, sim. Tá? Então, hoje, falando em rede privada, né? Hoje, assim, tudo que é oferecido em Lages é oferecido em qualquer parte do mundo. Então nós estamos bem supridos dessas clínicas, sim, as clínicas são muito bem estruturadas. Ótimo. Hoje, porque assim, quando eu cheguei em Lages, eu percebi que ainda existe muita cultura de sair de fora, para fora da cidade. Curitiba, Porto Alegre, Isso. Florianópolis, né? E isso vem mudando, assim, os profissionais que vêm chegando na cidade, assim, e os que aqui já estavam, né, se aperfeiçoaram. Então hoje a paciente pode ter confiança nos médicos que a tratam para um câncer, né? Especificamente para um câncer de mama. Pode citar a sua clínica e tal, pode citar. Fica tranquilo, fica à a vontade. gente trabalha numa clínica a outros médicos, né? Que o foco é a oncologia, que é o tratamento do câncer, né? Sim. Eu sou mastologista, tenho um Sim. oncologista clínico e tenho um hematologista que também faz a parte de neoplasias do sangue, assim, para você entender, né? Câncer de sangue, assim, linfoma, leucemia também. Sim, sim. Tá? Então, uma clínica voltada com o foco dela é tratamento de pacientes com câncer. Doutor, a idade que a mulher realmente deve se cuidar mais, a partir dos 40 anos, próximo aos 50? Vamos falar em rede pública e rede privada, que é Sim. até para esclarecer as diferenças, Claro. né? As diretrizes do SUS, do Sistema Único de Saúde, falam que a mulher deve fazer a primeira mamografia aos 50 anos. E daí, a partir daí, ela faz a cada 2 anos e ela interrompe aos 69. Poxa, então, se tiver algum nó, alguma coisa, já é tarde, né? Então ela só faz 10 mamografias. Estatisticamente, isso encobre 46% dos cânceres. Eu não sou médico, mas aí já é tarde. Se a pessoa tem tendência, ela já está com câncer ali e não percebeu. Então assim, em 2008, o Lula, o ex-presidente, assinou uma lei que toda mulher a partir dos 40 anos tem direito a fazer mamografia. Então fica uma controvérsia. Como a gente sempre pensa pela paciente, nós temos respaldo para iniciar aos 40. Então, semelhante ao consultório privado. Então, todas as mulheres da rede pública que têm 40 anos ou mais, independente da queixa, tá? Ela vai lá no médico para pegar remédio para pressão. Não interessa, se ela tem mais de 40 anos, ou 40 anos ou mais, ela tem que fazer a mamografia. Tá? Então, esse é um cuidado, essa é a indicação. Quando que se inicia antes? Quando existe um histórico familiar, como eu falei para você. Quando a gente pensa, às vezes tem uma paciente, essa de 19 anos, ela veio para mim e eu pensei em câncer de mama, aí fez mamografia. Tá? Antes dos 40, a gente faz quando há uma suspeita ou 10 anos antes do aparecimento em parentes do primeiro grau. Se ela tem uma irmã, mas nunca antes dos 25. Então, se ela tem uma irmã que teve câncer aos 40, as irmãs dela, 40 menos 10, 30. Então, inicia-se ao 30. E mesmo na rede pública, isso tem respaldo para fazer. E, na verdade, saúde não tem preço, né, doutor? Basta gastar um pouquinho, mas fazer isso... E é muito mais barato você prevenir do que remediar. Como qualquer coisa na vida, né? Imagina, o planejamento é o segredo. Doutor, alguma coisa que não tenha perguntado, mas comigo acho importante divulgar nosso público? Fique à vontade, um último minuto. Assim, a maior informação é a tranquilidade. Tá? Apesar do câncer de mama ser o mais comum e extremamente frequente, ele é um dos melhores tumores que se tem para tratar. O segredo é fazer o diagnóstico precoce. Há outros cânceres muito difíceis de tratar, como ovário, pulmão. Já a mama, além de ser muito comum, ele é muito bom de tratar. Basta se fazer prevenção e diagnóstico precoce. As chances de cura se aproximam de 100%. Então, o segredo é planejamento, a gente fazer prevenção e diagnóstico precoce, para as pacientes fazerem o diagnóstico, possível diagnóstico, e depois do tratamento voltarem a viver com qualidade de vida e sem nenhuma preocupação. Claro. Doutor, obrigado por essa entrevista, eu acho que foi bem esclarecedora, né? As mulheres que estão nos assistindo, ao nosso público em geral. A semana que vem nós voltamos com mais um De Olho na Vida. Até lá, amigo.